Olá, amorzinhos! Esse é mais um episódio do quadro Meninos e Emagrecimento e hoje nós vamos saber mais um pouquinho sobre a história do Marcos, o editor de vídeo que emagreceu mais de 60 quilos com a cirurgia bariátrica. Primeiramente, muito obrigada por você ter aceitado vir. Eu tô muito feliz, assim, com o resultado da série, né, das gravações, todo o feedback que eu tô recebendo das pessoas. E a sua história é incrível. Eu e o Marcos nos conhecemos no evento aqui do YouTube Space. Ele tem um canal onde ele fala sobre cirurgia bariátrica. E fala um pouquinho sobre a sua história. Você sempre teve problemas com excesso de peso? Quando foi que isso começou? Então, eu sempre fui uma criança gordinha, né? Só que isso começou a me incomodar já no ensino médio, no final do terceiro ano do ensino médio, que eu comecei a pensar nisso, assim, com alguma relevância, porque é aquela fase que você quer impressionar as menininhas, e na época eu já tinha banda, então eu tinha também aquele apelo do todo mundo tem que estar arrumadinho na banda e tal, e aí eu comecei a me preocupar com isso. Na época eu tava com 116 quilos. E você é alto? Sim, eu tenho 1,93 de altura, eu devo ter 1,90 desde os 15 anos. E aí, quando eu tava com 116 quilos, eu resolvi começar a correr na praia. Na época eu morava no Flamengo, né, ali do lado da praia. Ah, legal. Então, todo dia, cara, 6 horas da manhã, eu tava na praia, todo dia sem falta. Assim, eu nunca estive tão disciplinado na minha vida quanto naquela fase. E aí eu consegui perder 16 quilos só correndo na praia e fechando a boca. Assim, e nessa época você tinha quantos anos? Eu tava com 19. Super focado. E, cara, eu nem fui em médico, nem nada, nutricionista, não fiz acompanhamento nutricional. Eu só fechei a boca e comecei a correr na praia. E nessa época, por volta dos seus 19 anos, você conseguiu emagrecer bastante, né? Como é que ficou a sua relação com o seu corpo? Cara, ali eu tava super feliz com o meu corpo, assim. Eu tinha uma barra em casa e eu ficava malhando em casa, assim, sozinho. Eu tava nesse nível. Quando eu não ia pra academia, eu malhava em casa, eu tava super disciplinado, assim, super feliz. E o que aconteceu, assim, pra você depois voltar a engordar? Porque, quer dizer, você, né, era mais gorda e você conseguiu emagrecer numa idade muito legal, né? Minha mãe sempre falava, se você conseguir emagrecer antes dos 20 anos, vai ser mais tranquilo você manter pela vida, o né? O metabolismo tá ali acelerado. Sim, ainda. Então você conseguiu emagrecer numa idade muito legal. E o que aconteceu pra depois você voltar a engordar? Foi logo depois que dessa fase, uns 2 meses depois que eu atingi os 100 quilos ali, a minha irmã faleceu num acidente de trânsito. E aí, nessa época, eu recebi uma indenização da empresa, minha relação com a minha mãe não era das melhores. E aí, como a minha irmã, ela que segurava a barra, assim, dessa relação, fez falta, assim que eu recebi esse dinheiro da indenização, eu saí de casa, fui morar sozinho. Com 19 anos, na época eu nunca tinha trabalhado. Nossa! Então assim, aquela pessoa que pegou o dinheiro na mão... Vazou. E aí eu não sabia o valor do dinheiro, sabe? A pessoa que não sabe que, vou viver a vida loucamente, né? Então, dali pra frente a minha vida se resumiu a, sei lá, comer e só. Foi uma coisa ruim porque eu fui morar sozinho, então eu me isolei. Entrei em depressão, me isolei e gastei todo o meu dinheiro com comida. Hoje em dia eu não tenho um centavo desse dinheiro que eu recebi na época. E nessa época você chegou até quantos quilos, assim, no máximo? Eu cheguei a 163 quilos. Eu engordei 63 quilos em 2 anos. Nessa época, você comendo dessa forma, e mesmo com o peso que você tinha, com a rotina, né, que você tinha, você já trabalhava? Já tinha começado a trabalhar? Então, não. Nessa época eu ainda não trabalhava, porque eu tava com esse dinheiro na conta, então eu meio que... Na teoria tudo era lindo. Eu fui morar sozinho planejando me dedicar aos estudos, passar na faculdade, sendo que eu nem sabia o que eu queria fazer da vida ainda, né? Então, assim, eu passava basicamente o dia inteiro olhando pro teto. Eu falava que ia estudar, não estudava. Falava que ia pra academia, não ia. Ficava só comendo e, sei lá, assistindo TV. Eu já passei por momentos de crise de depressão ali, de eu sentar no meu quarto no escuro e ficar tocando violão ali, sabe? Nossa, imagino. E assim, quanto à sua saúde, eu não sei se você é o médico ou não, mas o que você sentia? Você já sentia algum sintoma, entende, da obesidade? Cara, da obesidade, não. Porque eu fui engordando gradativamente, né, ali nesses 2 anos. Eu tentava, se eu tinha alguma preocupação em perder, em pelo menos manter o peso, né, não engordar. Porque você sabe que você tá fazendo uma besteira ali, que você tá comendo mais do que deveria. Sabe? Eu já cansei de ter conversas internas comigo. Você fala, cara, por que você tá fazendo isso? Nossa, você sabe que não é pra comer. Aí você, na fila do supermercado, comprando, por que eu tô fazendo isso? Não, mas por que eu tô fazendo isso? Aí você paga, pronto, agora já foi, agora tem que comer. Pois é, não é isso, cara. Quantas vezes eu já comi só porque tinha que comer. Mas a minha saúde, ela nunca foi... Nunca tive problema, assim. Mesmo quando no auge do meu peso, eu sempre tive exames de sangue ótimos.
eu tinha resistência ainda da época que eu corria na praia. Então, assim, mesmo quando eu ia pra academia, eu conseguia fazer... Pô, quem olhava, o cara, 160 quilos fazendo 1 hora de transporte, era impressionante. Assim. O meu problema sempre só foi manter isso. Eu nunca consegui manter essa disciplina de todo dia correr 1 hora no transporte. E também não adiantava correr 1 hora ali no transporte e sair dali direto pra um Subway. Pedir, sim, exatamente. Né? Eu também cansei de fazer isso nessa época. Já cheguei a começar a academia, malhava, pronto, agora eu posso comer. Exatamente. Bem assim. E o Subway, principalmente, eu tenho uma história. Eu comia sempre no mesmo Subway. Sim. Ali no shopping em Botafogo. E aí, cara, a mulher lá do caixa começou a me reconhecer. E aí eu chegava lá, ela me chamava de almôndega. Porque eu sempre pedia o mesmo sanduíche de almôndega de 30 centímetros. No dia que ela me chamou de almôndega, eu sentei ali chorando pra comer, né? Tipo, caraca, onde é que ponto chegamos? E aí, nesse dia, eu queria pedir outro. Só que eu fiquei com tanta vergonha que eu desci e fui em outro Subway na rua e pedi outro de 30 centímetros. Nossa. Gente, eu tô me identificando muito, porque já aconteceu de eu ter vergonha de pedir o de 30 e falar que era pra comer agora. Eu tinha muita vergonha que os outros pensavam, assim, das pessoas notarem que eu tava comendo demais. Eu tinha essa consciência. E quando foi que você olhou e viu que tinha que fazer alguma coisa e decidiu emagrecer, fazer algo pra emagrecer? Cara, sim, eu já tava... Nessa época que eu fiz a cirurgia, eu relutei muito. Exatamente por já ter perdido peso sozinho, correndo na praia, por ter resistência. Eu tinha essa visão, que muita gente tem, inclusive, hoje em dia, de que a bariátrica ela é tipo um atestado de incompetente. Não consigo emagrecer sozinho, vou ter que recorrer a esse... como se fosse uma trapaça. Sim, tem gente que vê a bariátrica como se fosse uma trapaça, entendeu? Pra emagrecer. Na verdade, não é. Ela é uma ferramenta que a gente tem hoje que ajuda pra perder peso. Então, quando foram os pequenos momentos, quando você senta na cadeira de barro, você vai levantar, ela vem junto na tua bunda. Nossa, gente, essas cadeiras de plástico, meu Deus! Pois é, aí quando você começa a andar na rua e você tá pendulando, esse tipo de coisa. Nossa, essa questão de andar é muito doido, porque você tenta andar direito e você não consegue, você começa a se jogar de um lado pro outro, não tem jeito direito de andar, né? Eu tinha dificuldade de levantar da cama já, eu rolava pra fora da cama. Sim. O gordinho, ele tem essa fama de ser sempre, o gordinho fofo, o gordinho engraçado, só que a gente guarda essas coisas. A gente tenta lidar com as coisas de uma forma melhor, porque assim, claro que ninguém gosta de ter que rolar pra sair da cama, entendeu? Não é legal. E aí um rapaz na faculdade, na época eu tava estudando, ele fez a cirurgia também. Ele nem era tão obeso assim, mas ele fez a cirurgia e, cara, eu tava com aquilo ali, aquele case de sucesso do meu lado na faculdade. Deu certo, foi tranquilo. Ele emagreceu, tá magro até hoje. E ali, cara, eu troquei muita ideia com ele, conversei bastante, me consultei com o médico dele, que era um ótimo legal, médico. Você foi no médico dele? Foi. Aí eu fiz a cirurgia com o mesmo médico, com a mesma equipe, e ali foi a melhor decisão que eu tomei, assim, pra conseguir perder peso. Mas a sua cirurgia foi por que método? Foi a sleeve. A bypass é a que faz o desvio do intestino, Sim. No caso da minha ele só corta um pedaço sim, só tira uma e parte. passa ali, entendeu? No caso eu fico com um estômago menor. É o formato de banana que chamam, assim. Sim, no já vi. No caso a bypass, eles deixam só um pedacinho e ligam de volta lá no intestino mais embaixo. E depois que você fez a cirurgia, em quanto tempo você chegou no seu menor peso? Quanto peso você perdeu em quanto tempo? No primeiro ano eu perdi 63 quilos já. Caramba! Só que aí, como eu não tive dumping, eu nunca entalhei, sabe? Esse tipo de coisa que normalmente quem faz a bariátrica passa, eu comecei a relaxar. E aí... parei, faltava academia, começava a comer uma coisa a mais, meio que vendo o limite de quanto eu aguentava comer. Sim. Que se você parar pra pensar, isso é o processo natural de engordar que a gente fazia antes, né? Antes da cirurgia eu também comia até ficar super cheio e aí vai dilatando aos poucos. A diferença só mudou foi a quantidade. Então, cara, eu fui começando a comer cada vez mais e cada vez pior. Nesse caso foi uma falha minha, porque depois da cirurgia eu não mantive o acompanhamento psicológico nem o nutricional. Falam que é bem importante. Então, né? Pois é, e aí eu fiquei por conta própria nesse sentido, né? Eu mesmo comia as coisas que eu achava que deveria comer, nas quantidades que deveria comer, e com o tempo eu acabei voltando a descontar tudo na comida. É o que não contam sobre a bariátrica, assim, o efeito dela passa. Entendeu? Cara, eu achei... A gente conversou bastante por áudio, né, antes dele vir. Quando você falou isso, eu fiquei... Nossa, uma pessoa que fez bariátrica que vira e fala... Tem efeito, e ele passa, sabe? Pois é, e assim, cara, eu hoje... Às vezes parece que eu nem operei. Parece, sim, eu não como tanto quanto eu comia na época que eu era mórbido, mas eu como como uma pessoa normal, assim. Eu consigo ir num rodízio de pizza e comer, sei lá, 4 fatias, 5 fatias. Quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo que a porcentagem de pessoas que voltam a engordar
o quanto eram antes e até mais depois da bariátrica enorme, é muito grande. É enorme. Eu sempre falo no meu canal, eu falo, cara, você quer fazer a bariátrica? Primeiro, a bariátrica tem que ser o último recurso. Isso é uma coisa que eu sempre falo, eu sou team bariátrica, sabe? Faz aí, mas garante que você tentou tudo, porque, cara, é uma parada que tem riscos. Aí muita gente faz a bariátrica sem se informar direito, tem às vezes complicações e aí fica frustrada e começa a fazer propaganda negativa da bariátrica. Fala, gente, a bariátrica é horrível, eu não faço, eu joguei minha vida fora. Tipo, não, cara, você devia ter pensado melhor se você estava disposta a abrir mão das coisas que você tem que abrir mão. E Marcos, quando a gente perde muito peso muito rápido, normalmente a gente sofre de distorção de imagem. Que é quando você olha no espelho e parece que você não emagreceu nada. E você não sente que você emagreceu nada porque foi muito rápido, né? Não deu tempo de você se acostumar com a sua nova imagem. Você teve essas questõezinhas? Cara, eu não tive, mas eu acho que porque eu já fui magro na época do colégio. Sim, então, é verdade. Eu meio que me vi de novo. Né? Eu não tive... Eu finalmente consegui voltar àquele melhor que eu podia ser de mim, sabe? Tão gostoso quando a gente já conhece, né, o corpo que a gente, a gente gosta fala, de ter. Poderia... Eu já cheguei aqui uma vez, então foi meio que um alívio de... consegui, voltei. E hoje? Hoje eu sei que você tá em um processo, né, novamente. Sim. E foi aquilo que a gente falou, você faz a bariátrica, mas continua, né, com a sua tendência a engordar, você continua com as suas questões. Você, como é que você tá fazendo agora? E fala um pouquinho pra gente também desse seu processo, né, que você chegou a 100, e aí? Eu cheguei a 100 quilos depois do primeiro ano de operado, e aí eu fui me descuidando e engordei 30 quilos. Eu cheguei a 129 e uns quebrados, assim. E foi exatamente o mesmo processo de engorda de antes de operar. Foi todo mês eu lá tirava fotinha, fazia antes e depois, me pesava e tal. Quando eu fui chegando assim, engordei de 120 para 121. Falei, 1 quilinho. 1 quilinho tá de boa, te perde fácil. Aí na semana seguinte já tinha ido para 122, 123, até que chegou no 130. Aí botei o pé no chão e falei, calma aí, cara, já tô na metade do caminho de volta para o que eu tava antes. Sim. E aí eu comecei a fazer o Muay Thai, e pra mim funcionou muito melhor do que a academia. Então, tipo, é a questão de você conseguir identificar esses gatilhos, né? Que pode ser complicado às vezes. Mas hoje eu tô, cara, na luta com qualquer outra pessoa. Então é isso, amorzinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse episódio da série Meninos Emagrecimento. Não deixe de assistir os outros episódios. Eu vou deixar no izinho que vai aparecer aqui no canto da tela. Muito obrigada mais uma vez, Marcos, pela sua colaboração aqui. Todos os links do Marcos a gente encontra aqui na descrição do vídeo. Não deixem de ir lá visitar. E é isso aí. Espero que você tenha gostado, que tenha te inspirado de alguma forma. Muitos beijos e até o próximo. Tchau, tchau.